Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, compartilhado com os amigos e, acima de tudo, tenha feito bem na vida de alguém. Também para você que ainda não acompanha nossas redes sociais, bora lá seguir tanto no Instagram, YouTube, TikTok também, beleza? E bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rapidocar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code. Você vai escanear esse QR Code que está aparecendo aqui com o seu telefone, vai direcionar o Play Store, faz certinho o download, para quando você precisar, você coloca o seu endereço de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, seu carro cheiroso, aqui está aparecendo o QR Code do WhatsApp dele, vocês podem mandar mensagem para ele, fazer um agendamento também para ele buscar o seu carro em casa também, porque eles trabalham com sistema de leve trás também, diferenciado. E outro detalhe, para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, ele tem uma parceria top para vocês, tem um precinho diferencial, por quê? O motorista de aplicativo Taxis Turismo lava por mais vezes, beleza? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder Park Foz? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que tem em Las Vegas e Dubai? Aqui no Brasil nós temos também, na onde? Aqui em Foz do Iguaçu. É algo tem um diferencial. Qual que é esse diferencial? Esse eu não vou falar para você. Vai lá no Instagram, procura por eles lá, que você vai ver os vídeos. Mas, acima de tudo, aqui está aparecendo o contato da Fabiana. Entre em contato com ela, compre o seu ingresso para você tirar essa dúvida do atrativo especial que tem lá, beleza? Do diferencial. Também não podemos deixar de lembrar sobre o Movie Cars. O Movie Cars é um museu de carros antigos? Negativo. O Movie Cars são carros em cenários cinematográficos. Sabe a réplica da McLaren do Ayrton Senna? Lá no Movie Cars tem também. Sabe o carro do Mr. Bean? Lá no Movie Car tem também. Para você que gosta muito de ficção, até do Harry Potter, tem lá também. Então é assim, algo diferente, beleza? Aqui está aparecendo o contato da Fabiana, entre em contato com ela e adquira o seu ingresso, o seu passaporte. Lá também tem o Lumina Park, que é algo diferencial, principalmente as crianças gostam muito. Beleza? E bora lá conhecer quem será o nosso convidado de hoje. Se apresenta, Emerson. Seja muito bem-vindo ao podcast Papo da Fronteira. Ô, Patrick, beleza? Obrigado pelo convite. Tudo bem com vocês? Olha só, meu nome é Emerson, sou aqui de Foz do Iguaçu mesmo. Tenho uma família, sou casado, tenho um filho abençoado. Maravilha. Tô aqui nessa cidade aqui. Vim para Foz, na verdade, com 8 meses de idade. Então, eu me considero cidadão de Foz. A gente fala lá no nosso trabalho que nós somos filhos de Foz. Pô, que legal. Então, você veio para Foz com 8 meses? 8 meses. Meu pai veio para trabalhar na Itaipu, na época que estava começando a construir essa barragem aí. E daí meu pai foi se aventurar e veio para cá. E estamos aqui, até hoje, 47 anos nessa cidade abençoada. Pô, que legal. Se você pega a maioria das pessoas que eu trouxe no podcast e eles são de Foz, a maioria dos pais dessas pessoas vieram para cá por quê? Para trabalhar na barragem de Itaipu. Olha que interessante isso, né? Assim como está sendo hoje. A maioria das pessoas que eu entrevisto perguntam: e o que te motivou a vir para Foz do Iguaçu? Fala, estudar medicina. No passado era a barragem, agora é a medicina. Então, assim, vamos lá agora conhecer um pouquinho mais sobre o Emerson, né? Quem é o Emerson, de onde veio, para onde vai? Sim. Para onde você vai? Rapaz, na verdade, assim, para onde eu vou mesmo, eu consigo ver a estrada. Eu sempre falo para meus amigos, eu consigo ver a estrada e vejo a curva lá na frente, mas depois da curva é só Deus mesmo para saber o que tem lá, né? Eu não consigo entender, eu tenho um pensamento, tenho um propósito no meu coração para chegar num lugar, mas Deus sabe todas as coisas, né? Maravilha. E você estava falando assim sobre o pessoal que vem por causa da barragem e o pessoal que vem por causa da medicina, né? Assim, eu acho interessante, muitas pessoas vieram por causa da barragem e se permaneceram aqui na Terra. Isso. Né? Constituíram suas famílias aqui, sem seus filhos, seus netos, alguns até bisnetos aqui. Então, eu acho muito interessante quando você vem não só sugar da terra, quando você vem investir na terra também, isso é importante, né? Porque tá numa geração aí que só quer tirar. Mas semear na terra também, a gente não pensa muito nisso não, né?
E você citou algo bem importante. É você semear também, entendeu? Suga a região. Acho muito interessante porque desse percurso entre medicina agora e no passado a Barra de Itaipu, existe os compristas que estão no meio também, né? Muitos pessoas vieram morar para cá. Por causa Nossa. das compras no Paraguai. No Paraguai também, né? Trabalhar com importação, exportação, ou um meio de comprar o produto no Paraguai e levar para o restante do Brasil, né? Foz sempre foi uma cidade, assim, que foi um caminho para muita gente ser abençoada. Né? A pessoa que vem para cá focada, com a sua mente focada, conseguiu ser muito abençoada nessa cidade. Acredito muito nisso. Muita gente se perdeu, faz parte, né? Quando você não tem uma visão clara, você acaba se perdendo, né? Na verdade, quando você não tem pensamento claro, ponto definido, assim que é a vida, né? Sim. Mas bora lá então, pessoal. Hoje o Emerson, ele é empresário aqui em Foz do Iguaçu, né? Para quem não conhece, vai conhecer ele hoje. Para quem já conhece aí, show de bola. Emerson, vou falar um pouquinho para nós aí sobre o seu empreendimento aqui em Foz do Iguaçu, né? Antes de eu contar um pouco a sua história, para entender que por trás de um CPF, atrás de um CNPJ, existe um CPF, né? Sim. Fala um pouquinho aí sobre a sua empresa hoje aqui em Foz do Iguaçu. Então, a gente tem a Solo Bambino, né? Eu falo assim que a gente exerce a mordomia na Solo Bambino. A gente cuida daquela Solo Bambino, né? A gente trabalha com criança, irmão. A gente é apaixonado por isso. A gente é um salão de beleza infantil. O único salão de beleza 100% infantil de Foz. A gente já está praticamente agora em julho, vamos fazer 8 anos. Mais de 40 mil cortes de cabelo infantis. Muita história para contar. Então, muitas pessoas veem aquele lugar lindo no Instagram, mas por trás, nos bastidores, por trás das cortinas, tem muita história de superação, de ambas as partes. De pai, de mãe, de criança. A nossa história de superação. A gente está aqui para servir essa geração kids dessa cidade. Pô, que legal. Então, já perceberam como que vai ser a pegada de hoje, né? O Emerson é empresário aqui de Foz, ele tem o cabeleireiro? Salão de beleza infantil. Isso, salão de beleza infantil. Nós costumamos pensar em cabeleireiro. Pensa só. Então... Essa é uma coisa que a gente está tentando implantar essa cultura. Ó, pegar isso que você falou. Porque quando fala assim, salão de beleza infantil, as pessoas já têm uma caixinha na mente de o que é um salão de beleza. Perfeito. Quando a gente chegou para implantar essa proposta aqui na cidade, a gente teve muita dificuldade com isso. Ah, mas é um salão de beleza. Não, é diferente. Uma coisa é uma barbearia, uma coisa é um salão de beleza unissex, uma coisa é um salão de beleza para mulher, e outra coisa bem diferente é um salão de beleza infantil. Então a gente está tentando colocar essa outra caixinha dentro, abrir uma outra caixinha dentro da mente dos pais dessa cidade. Quando pensar em corte infantil, pensar num lugar especializado, que vai além de que ser colorido, tem mais de criança, é muito além disso. Né? É entender a atmosfera, o propósito do negócio, né? Uau, que importante. Eu acho muito interessante porque aqui em Foz, eu não me recordo de um salão de beleza infantil. Eu não me recordo. O seu é o primeiro, entendeu? Nós somos o único há 8 anos. Uau! Salão de beleza infantil. Porque, na verdade, assim, eu acredito, gente, sem falsa modéstia, tem muita gente tem muito profissional aqui na área de barbearia que corta mas muito melhor que eu, que a minha esposa, que a Milena, minha sobrinha, trabalha conosco. Só que, assim, vai além de cortar. Hoje a gente já entendeu que o nosso empreendimento, o que Deus pediu pra gente fazer, não é cortar. Hoje a gente ajuda as crianças a perder os traumas, a vencer suas limitações, suas barreiras. Daí o segundo plano é corte de cabelo. Então a gente já vai abordar o cliente com isso, para saber o que está passando na cabeça dele, na mente dele, porque lá é um ambiente que, vou te falar bem a verdade, assim, a gente às vezes é até meio psicólogo, acredito. Porque acho que muitas crianças são curadas dos seus medos, seus traumas, indo cortar o cabelo lá. É uma mágica? Não existe mágica. Muitas mães vê a gente no Instagram, aquele ambiente colorido, lindo, top, né? Daí o filho dela tem uma dificuldade de cortar o cabelo, tem muito medo, tem um trauma, e ela pensa que vai chegar lá, na hora que passar por aquela porta, vai acontecer um milagre e vai rolar. Nem sempre é assim. Há um processo, né? Que vai participar o pai, a criança e os profissionais da área naquele momento. Então tem que ter muita paciência. Se não tiver paciência, se submeter, né? Porque, assim, eu considero, assim, o barbeiro de barbearia um artista. Eu, particularmente, eu considero o barbeiro um artista.
Porque os caras fazem umas coisas sensacionais no cabelo dos homens, cara. Essa é a verdade. Isso é a Cabelo e barba. realidade. Só que para um salão de beleza infantil, ser artista, ser um bom artista não basta. Tem que se submeter muito a muitas coisas, entende? Tem criança que chora, tem criança que grita muito, tem criança que quase desmaia, tem criança que vomita, tem criança que faz suas necessidades fisiológicas de medo, que vem com trauma, irmão. Nossa, chega a esse ponto, Emerson? Não, na verdade, quando a gente começou, eu não tinha noção disso. Tem mães que vai lá e mostra assim, fala assim, olha, meu filho, ele praticamente desmaiou quando foi cortar em outros lugares, de medo, de tensão. E Nossa. Deus tem nos dado graça. E tipo assim, o que eu vou te falar? O que funciona com o João, a estratégia usada com o João, ela não vai funcionar com o Marcos ou com o Benjamin. É um feeling. É algo que vem na hora. Entendeu? Tem hora que você tá fazendo tanta coisa para um e a criança não para. De repente, uma coisinha que você faz, ela se encanta. Então, é algo muito do momento. Sabe? Por isso, assim, que a gente tem dificuldade para contratar pessoas para trabalhar com a gente. Porque se for só para cortar cabelo, a gente tem pessoas que querem trabalhar, mas vai além disso, né? A gente, graças a Deus, a gente tá... É uma luta, é um leão por dia que tem que derrubar, tem que vencer. Mas tem acontecido. Ó, que interessante você contando essas experiências. Eu achei muito importante, porque às vezes as pessoas acham que é somente cortar cabelo. Vou lá cortar cabelo, salão de beleza aqui, cortar cabelo e acabou. E não é, né? Conta pra nós como tudo surgiu. Como que surgiu essa ideia do Solo Bambino. Solo Bambino 01, né? É, o 01. E por que 01? Conta pra gente um pouquinho essa história. Porque, assim, muitas das vezes as pessoas veem empresa, mas não vê a dificuldade que foi pra chegar ali, entendeu? Sim. Então, explica um pouquinho pra nós aí, pra quem tá nos acompanhando. Assim, Patrick, assim, eu me considero, minha família, minha esposa, a gente caminha por fé. Entendeu? Ah, você não se move por dinheiro? Dinheiro é bom, quando a gente já conversamos esse dia no nosso café. Dinheiro é fantástico, faz você chegar em lugares que sem dinheiro você não chega, mas ele não é tudo, né? Então a gente se move muito por fé. E eu sempre, já passei muita necessidade nessa cidade de Foz do Iguaçu. Já passei muita fome, não estou falando de vontade de comer, é de fome, quando estava solteiro, morando sozinho nessa cidade, passei muita dificuldade. Mas eu sempre acreditei que podia acontecer algo, entendeu? Tinha algo para acontecer. Porque eu acho que quando o ser humano, o homem, ele não acredita que algo pode acontecer, ele tá morto já. É um pedaço de carne andando. Homem que não sonha. Homem que não tem um propósito. E eu sempre, assim, as dificuldades acontecendo, e eu sempre acreditando, pedindo para Deus. Eu era de uma igreja muito pentecostal, assim, né? De um viés bem pentecostal. Do mover, do sobrenatural, de oração no monte. É desse lugar que eu vim. A minha raiz está nesse lugar. E eu não posso negar a minha raiz, né? Dizem que quando a árvore nega a raiz, ela seca. Então a gente não pode negar de onde que a gente saiu. E eu sempre ia pro monte, mano, orar, e nas minhas orações em casa, e falava para Deus assim, Deus, eu preciso ter algo. Eu preciso de algo meu. Eu quero ter uma empresa. Eu falava uma empresa. Eu não sabia fazer nada. Na época, quando eu tinha essas orações, eu não tinha uma profissão, eu era um desacreditado. Mas isso você é jovem. Ah, eu tô te falando coisas aí de 20 anos atrás, 22 anos atrás, sabe? Uau. É isso daí. E eu sempre ia pro monte, daí existe um pastor amigo meu, o nome dele é Kleber Malaquias. Se você estiver vendo, Kleber, um abraço pra você, você é uma bênção. Que ele sempre falava pra mim assim, que ele morou em Israel um tempo, estudou lá, e ele falava assim pra mim do Urim Tumim, essas palavras. Ele falava assim que significa luz e revelação. Que quando a gente for orar, pra gente falar, Deus, me mostra o seu Urim Tumim pra minha vida. E foi assim, cara. Eu pedindo pra Deus as coisas, ele respondeu pra mim num sonho, entendeu? Deus falou pra mim num sonho o que eu tinha que fazer. Eu nunca tinha visto um salão de beleza infantil na minha vida. Eu tava cortando o cabelo, acho que uns 13 anos, no mesmo salão, cortava meu cabelo. Meu filho, acho que o primeiro corte dele foi lá. E eu fui dormir e acordei de noite eu sonhando. Eu sonhei com o salão de beleza infantil, eu sonhei com tudo que eu vivo hoje. Eu sonhei com as mães entrando com as crianças, o ambiente colorido, os carrinhos, a televisão, um lugar rosa muito lindo, que hoje é o Espaço das Princesas que a gente tem lá. Eu sonhei com isso, entendeu?
E Deus nos deu até um nome, cara. É algo assim muito sobrenatural. As pessoas que não têm esse entendimento de fé, elas podem falar, esse cara tá viajando. Não, mano. Você tem que entender quando Deus fala com você. As pessoas sofrem muito porque elas pararam de ouvir Deus. Elas estão ouvindo muito essas necessidades, seu desespero de conseguir alguma coisa, sabe? E diz assim que o homem cansado, ele negocia valores que para ele antes era inegociável. Então, aí você para até de ouvir Deus. Só que você tem que estar atento para ouvir ele. E foi assim, a Solo Bambino começou assim, Patrick. Ele nos direcionou para isso. Eu entrei pela manhã na internet, vi que não tinha aqui em Foz. E começou assim, irmão, Solo Bambino, nessa cidade. Daí o nome, Solo Bambino 01, 02, 03, Deus nos mostrou o que iria acontecer. E a gente está caminhando em cima dessa visão, em cima dessa palavra. Nesse tempo de Solo Bambino, a gente já começamos o primeiro salão gigantesco aqui na cidade. Foi muito top por aquele tempo. A gente tinha uns parceiros, uns sócios investidores e não deu certo. E a gente saiu dessa sociedade, recomeçamos do zero. Eu e minha família, minha esposa, do zero. Mas eu sou grato a Deus pela vida daquelas pessoas que no início tiveram entendimento, de alguma forma investiram no propósito, na ideia. Mas não deu certo mais e hoje eles estão vivendo a vida deles. A gente já conversou, já se acertamos, já liberamos perdão um para o outro, né? E a gente começou de novo. Recomeçamos assim, algo sobrenatural. A gente começou dentro do espaço Canguru com 2 cadeiras velhas, irmão. Uma TV emprestada e um lavatório. Recomeçamos ali. Uau, mas é aquela questão, Emerson, só pra gente pegar um detalhe, você mencionou quando a gente conversamos em off, o luxo que era a primeira Solo Bambino, né? Não, a primeira Solo Bambino, ela era, assim, sensacional. Se as pessoas que quiserem olhar nosso Instagram lá, tá lá, Solo Bambino 01, @Solo Bambino com 2 L, 01. Puxa as fotos todas lá e vai ver as primeiras fotos de praticamente 8 anos atrás. Era algo sensacional aqui na cidade. As pessoas que têm um poder aquisitivo grande aqui na cidade iam lá, ficavam encantadas com a beleza, com a estrutura, com a excelência do lugar, né? E a gente foi investido muita grana. E a gente saiu de lá para recomeçar num espaço minúsculo, que hoje dá metade da brinquedoteca da onde que a gente tá. E recomeçamos ali. Para você, assim, a gente tinha um número de cortes, vamos dar um exemplo assim. Vou falar um exemplo fantasia aqui, tá? Uhum. No primeiro Solo Bambino, com aquela estrutura toda gigantesca, a gente... Vamos dizer, era uma ideia nova, uma proposta nova na cidade. Vamos supor que a gente cortou no primeiro mês... O mês que a gente cortou mais, 150 cabelos. Vamos falar assim, vamos dar um exemplo. Número fantasia. A gente falei os números reais lá, né? Aí a gente, dentro daquela sala minúscula, depois, a gente cortou 350 no mês. Sem estrutura nenhuma. Daí, assim... Porque tem muita gente que tem tudo. Só não tem uma palavra de Deus. Tem muita gente que tem dinheiro, tem network, tem contato, tem uma habilidade sensacional, tem uma capacidade cognitiva extraordinária, mas não tem uma palavra. E parece que ela não consegue chegar. Ou se ela chega até um pedaço. Até um momento. Daí ela não consegue evoluir. Mas se você tem uma palavra, irmão, ninguém vai te segurar. Ninguém te segura. Olha Israel, você vê o povo de Israel. Eles tinham uma palavra. Hitler quis exterminar, tantos reis passaram a exterminar, Israel tá lá, a nação mais poderosa, belicamente falando, do planeta. Porque eles têm uma palavra sobre eles. Então, se você tem uma palavra e você acredita, irmão, vai pra cima. Que as coisas acontecem. Faz sua parte. Não fica encostado na parede esperando que as coisas caia do céu, que nada cai do céu. Nada vai cair. Eu sempre falo assim pra Lu, que o céu, ele não age, ele reage. Ele reage a uma ação sua. Ele libera a palavra, você acredita e começa a caminhar, e daí as coisas começam a acontecer. Acredito nisso. Solo Bambino vive isso diariamente. Temos nossas dificuldades, temos nossas batalhas, ainda mais com esse governo abençoado como que está agora. É uma pressão de todo lado, mas tem que ir para cima. Não pode parar. Na verdade, eu acho interessante na nossa vida isso. A partir que nós tomamos o controle, sabemos que muitas coisas nós não temos controle fora da nossa vida, mas dentro da nossa vida nós temos o controle. Vamos lá. Trabalhar? Tem que trabalhar. Mas agora, se
A gente pensa só nas presepadas que estamos vendo que está acontecendo pelas autoridades, né? Que é complicado. Mas isso a gente não pode deixar de viver. Temos que continuar a nossa vida e fazer sempre o nosso melhor, né? Com certeza. Esse é o... Tem um versículo da Bíblia, não lembro agora, que fala assim que os olhos... Acho que é na tradução NVI. Diz assim que os olhos dos reis estão à procura de quem é perito, quer dizer, bom no que faz. Então tem um versículo também que fala assim que quem é bom no que faz vive em palácios. Não que vai morar num castelo, mas vive bem. você tem uma vida melhor. Sempre tem alguém te observando, irmão. Sempre tem alguém melhor que você te observando. Entendeu? Então a gente tem que tomar... Não é tomar cuidado, é estar ligado nisso. Sempre tem alguém te observando para chegar assim, poxa, Patrick, como que você faz isso? E ali pode ser uma grande porta para tua vida. Então, geralmente as pessoas vivem assim, eu vivo de qualquer jeito. Então você vai viver de qualquer jeito o resto da vida, irmão. Entendeu? Presta atenção no que você está fazendo, porque sempre tem alguém te observando. Não, isso é a realidade, né? Na nossa vida, o momento em que vivemos, você observar a todo momento. E a partir do momento que você pega uma câmera, coloca aí uma câmera gravando e você falando, aí você é observado mais ainda. Verdade. Aí, por isso que muitas das vezes nós temos que medir as nossas palavras. Às vezes a gente fala e depois, nossa, mas por que eu falei aquilo? Mas é a realidade, tem coisa que não tem como você tentar se omitir, entendeu? Esconder. Você tem que falar. Essa é a realidade. Mas então, vamos lá. Então, Saulo Bambino foi uma experiência que você teve com Deus através de uma oração. Deus te mostrou. De vários anos de oração. É isso. De vários anos. Não foi uma, né? É isso que é interessante. Não foi só uma oração. Não. São vários anos. Você falou que até no monte, né? No monte. É persistência, irmão. É persistência. Sabe? É bater na porta até ela se abrir. Sabe? É bater na porta, não desistir, acreditar, né? A Bíblia fala que se a gente que é mal não dá escorpião para os nossos filhos comerem, imagina Deus, irmão. O que não pode fazer pra gente? Que ele é o grande pai, né? Sim. Mas assim, eu até tinha anotado uma frase aqui que falei assim que toda a direção de Deus é maior que nós e desafia a nossa capacidade. Chamado e propósito, você se descobre no caminho. Só vou saber se é Deus se eu começar a pisar e andar. Chamado e propósito, você descobre no caminho. Entendeu? Quando você começou esse podcast, o chamado realidade para esse podcast e propósito é descobrindo o caminho dele. Quando você começou, era um tipo de visão que você tinha. Daí você começou a andar, e você começou a ter, entendeu onde você ia chegar. O que você ia movimentar aqui? Então é no caminho. A nossa vida é assim. E sempre Deus vai nos direcionar para fazer algo que a gente não tem capacidade para fazer, irmão. Deus é esse tipo de Deus. Entendeu? Porque você vai olhar para você e vai ver que você não é capaz. É bom que você não é capaz. Porque você sabe que a sua dependência realmente está em Deus, mano. Você sente o real sentido da vida, é isso, é a dependência de Deus, né? É, depender. Depender daquilo para você viver ou ter as suas experiências na vida. Esse é fantástico. Quando nós pegamos o ângulo dessa vida, ó, você lembra que eu falei para você que nós iríamos conversar sobre um assunto e você viu como é que a gente já saímos desse assunto? Porque assim, não tem... a nossa conversa sempre ele vai conduzir a alguém maior, que é Deus. Essa é a realidade. Tudo começa nele, passa por ele e termina nele, irmão. Não tem como fugir disso. Quem fugiu disso se frustra. Eu acho interessante, vamos até usar esse exemplo aqui, ó. Se eu não tiver a ação de pegar isso e virar, você acha que ele vai subir aqui e vai descer? Não vai. Não vai. É necessário uma ação. E assim também eu vejo que é na nossa vida. Assim foi necessário na sua vida. Você trabalhou. Creio que antes de você ter o Saulo Bambino, você tinha o seu outro emprego. Já né? tinha. Creio. Nunca fui preparado. Então, já tentei empreender de tudo também aqui, irmão. Já tentei vender até cachorro. Sério? Aprendi a fazer produto de limpeza. A gente pegava e fiz um curso, aprendi a fazer produto de limpeza. Eu e minha esposa saía vendendo nos bairros, porta em porta, com o carro que a gente tinha, batendo nas portas para vender produto de limpeza. Sempre tentando empreender. Sempre tentando me movimentar. E é isso que eu tento passar pro meu filho. Para ele empreender. Para ele ficar refém só de Deus. Amém. Entendeu? Só você tem aquela fonte dele, né? E a gente também precisa aprender a ter outras fontes, né?
Precisa ter outras fontes, porque quando ela secar, a pandemia nos ensinou isso. Muita gente, infelizmente, quebrou, sofreu muito, porque só tinha uma fonte. Aquela fonte trancou, que a gente não podia fazer nada. E muitas pessoas, infelizmente, quebraram e não conseguiram mais voltar. Então, a gente conseguiu sobreviver pela graça de Deus, irmão. Porque Saulo Bambino é a nossa única fonte de renda da minha família. Da Saulo Bambino. Então, a gente não tem outra. Mas agora nós estamos começando a partir para outras fontes de renda. A gente vai lançar brevemente, se Deus assim permitir, a gente vai lançar a nossa marca de roupa. Vai começar com camiseta masculina e infantil. Camiseta de boa qualidade, com a marca Saulo Bambino. Sabe? A gente vai começar, já fizemos os pedidos de algumas peças pra gente começar. E é isso. Olha só que interessante. Um sonho se tornou numa marca. E se tornou uma marca de salão de beleza kids. E agora isso você já está levando para um outro nível, um outro patamar, que agora a roupa. Então, eu acho isso muito interessante, Eu acho muito interessante isso, é você utilizar o que você tem no seu alcance ali, entendeu? Para quê? Para poder auxiliar outras pessoas. Porque a gente conversando, né? Você me passou também uma questão muito importante, eu até anotei aqui, sobre a Saulo Bambino é somente para ganhar dinheiro? Não. Assim você me respondeu. Não. Dinheiro é bom? Mas não é para isso só. Então, e eu queria que você contasse para as pessoas qual que é o principal objetivo da Saulo Bambino. Qual que é o principal objetivo? Porque assim, às vezes fala, mas o dinheiro é bom? É bom, mas não é só isso. O dinheiro é uma consequência de um serviço, né? O dinheiro, você, no mundo empresarial, no mundo, você é pago pelo que você executa, né? Você recebe disso. Só que a gente tem um entendimento que a gente, para servir. Eu acho assim, quem não serve para servir, não serve. Show de bola. Eu acredito muito nisso, né? Quem não serve para servir, não serve, irmão. E a gente lá exerce uma mordomia sobre a Saulo Bambino. Que eu falo assim, que como que Deus, ele que deu o direcionamento, então a gente fala assim, que a gente aqui só está administrando a Saulo Bambino. Então nós somos mordomos. O que é um mordomo? Mordomo, ele cuida de algo que não é seu, como se fosse seu. Então você faz com excelência. A Bíblia mesmo fala, tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Vai fazer um podcast? Faça como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer com excelência. Vai lavar louça na sua casa para sua mãe? Lava como se estivesse fazendo para Deus, que você vai fazer com excelência. Vai cortar um cabelo de uma criança? Corta aquele cabelo como se você estivesse cortando para Deus e você vai fazer com excelência. Então, daí, quando você começa a fazer as coisas com excelência, gera um resultado, gera uma autoridade e você começa a receber por aquilo. Então, assim, hoje a gente entende que a Saulo Bambino, a gente começou pensando, vamos cortar cabelo de criança. Hoje a gente já é o segundo plano. A gente serve, ajuda elas a vencer os medos, os seus traumas. E com consequência disso, a gente tem a nossa parte financeira que ela vem. Então, servir. A gente quer servir essa geração. Porque eu falo sempre assim, eu já estou com 47 anos, eu estou na metade do caminho. Eu já não sou mais criança, eu já passei de adolescente, eu estou na metade do caminho. E essa geração está chegando. Entendeu? Tem que ter pessoas que para ensinarem, ajudarem elas de alguma maneira para algo melhor. Porque já aconteceu de criança ir lá, chegar lá com medo, o pai chega assim, olha só, os pais chegam mais tensos lá, irmão. A maioria das vezes os pais chegam mais tensos que as crianças. Os pais chegam lá e falam assim, Emerson, Lu, Milena, Brenda, que é a galera que trabalha com a gente, fala assim, o Joaquim, dá um exemplo. O Joaquim, ele tem medo de cortar o cabelo, ele tem medo de ir no dentista, ele tem medo de ir no médico, ele tem medo de tudo. Ele entra em pânico. Eu não sei mais o que faço, o pai chega com medo. Acontece muito isso. Eu não estou forçando o que eu estou te falando. As histórias... Eu estou escrevendo... Não estou com força, mas já me falaram para me fazer isso. Eu escrevo um pouco do dia a dia de algumas coisas que acontecem no salão. Daí não uso o nome de pessoas, coloco o nome fantasia, de experiências para futuramente lançar um livro, tipo assim, o dia a dia de um salão de beleza infantil. Sabe? Das experiências vividas lá naquele lugar. Então, já aconteceu o caso de crianças que conseguiram vencer o medo, essa barreira de cortar o cabelo,
automaticamente ela perdeu o medo de ir no dentista, ela perdeu o medo de ir no pediatra dela, ela começou a aceitar as outras pessoas. A relar nela, tocar nela para examinar ela. Muito pai fala, nossa, depois que ele venceu aquilo, parece que virou uma chave. Abriu uma porta. Sabe? Então, assim, isso para nós é muito bom. É um cumprimento de um propósito. Assim, eu falo assim, começou com um sonho que se tornou um propósito de vida. Se for resumir a Saulo Bambino numa frase, é isso. É algo que começou num sonho, literalmente, falando, e se tornou num propósito de vida que a gente caminha sobre isso. Hoje eu vejo meu filho com 12 anos, que ele já tá todo dia quase me pede, que já quer começar a fazer o curso dele, ele quer começar a cortar. Ele fala pra mim, pai, até no final do ano eu quero estar cortando cabelo. Olha Ele tem isso. 12 anos. A influência dos pais. É. E eu tenho certeza, se ele gostar disso, a facilidade dele vai ser ainda maior, porque ele vive essa atmosfera 24 horas. Essa é a verdade. Emerson, mas você trabalha 24 horas? Não, mas a gente vive essa Bambino 24 horas. Uma coisa é você chegar e você falar assim, não, eu vou vestir a camisa dessa empresa. Outra coisa é você ser a pele dessa empresa. Porque a camisa, você pode tirar e colocar outra e sair. Mas quando você é a pele, se beliscar dói. Se a empresa está passando por dificuldade, você sente aquilo. Se cair o movimento, você sente. Então, isso que a gente lá, a gente não é a camisa, a gente é a pele da Saulo Bambino. Né? Se eu pegar agora você aqui, ó, e puxar, você não sentiu nada, mas se eu te beliscar, sente. Você sente. E o que é ser a pele? É viver o negócio literalmente. Entendeu? É viver aquilo. Estar presente naquele negócio. Sonhar, pensar naquilo. É isso aí. Uau. É melhor do que eu imaginei. Glória a Deus. E eu acho assim, muito interessante. Você citou um exemplo. A camisa, você tira. Como que você tira a pele? Não tem como, irmão. Faz todo sentido. Eu nunca havia pensado nessa forma. Se você for fazer um corte, me manda esse pedaço aqui. As coisas vêm, né? Não, mas isso é interessante. Mas é verdade, irmão. É você ser natural, é isso mesmo. É você ser natural, você... Eu vi um cara falar uma vez assim, isso daí é uma coisa que eu vi um cara falar, né? Que pra fazer um omelete, a galinha participa botando um ovo. Um omelete com bacon, né? Mas pra ter o bacon, o porco tem que morrer. Me lembrei do Burigo. Você entendeu esse negócio? Churrasqueiro. Mano? Mas essa pegada, porque é verdade, porque assim, a galinha ela participa com o ovo, ela bota o ovo e tá viva. Mas não, pra ter bacon do omelete, irmão, alguém teve que morrer pra ter aquilo. Alguém teve que dedicar a sua vida. Isso é realidade. Entendeu? Então tudo é assim. Empresa, casamento, ministério, família. Alguém vai ter que dedicar muito mais. Não, isso é realidade. E o mundo de empreender, eu acho ele assim, que todo empreendedor, ele é solitário. Por que você pensa dessa forma? Olha só o que eu quero dizer. Por que um solitário? Porque você consegue ver algo que ninguém vê, irmão. As pessoas estão com você, tua esposa te ama, a minha esposa me ama. Eu vejo a Saulo Bambino, onde que ela vai chegar. Porque Deus plantou essa semente no meu coração. Só que a pessoa que está do teu lado, ela te ama, faz tudo por você, te apoia, te ajuda, mas ela não consegue muitas vezes ver o que você está vendo. Lembra de Abraão? Quando Abraão falou assim, ó, Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus falou com quem? Com Abraão. Ele explicou para Sara, Sara acreditou porque ela amava Abraão. Só que a terra, ela não conseguia ter dimensão, mas Abraão já tinha. Então, tem momentos da tua vida que você vai ter que morder o travesseiro sozinho, vai ter que entrar dentro do banheiro sozinho, me emociona. Entendeu? Para as tuas batalhas diárias, mano. Que só você sabe, brother. Tem coisas que tuas batalhas, os teus leões que você tem que matar. E se você não matar ele hoje, amanhã tem 2. Depois da manhã tem 3. Então por isso que eu falo assim que o empreendedor, a vida de um empreendedor, ela é uma vida solitária nesse sentido. As pessoas estão perto de você, mas elas não conseguem ver o que você está vendo, cara. Isso é difícil.
As pessoas até acreditam, mas não conseguem enxergar. Entendeu? Por isso. Você contando essa experiência, Emerson, me veio na mente um patrocinador do Papo da Fronteira. Rápido Car, aqui em Foz. O David Holanda, ele contando, ele já participou, ele contou a experiência dele. E ele, bem assim, Patrick, olha, às vezes eu ficava imaginando se eu sentava nessa cara e via aqueles carros passando assim, os carros escrito Rápido Car. Eu tinha isso na minha mente. E minha esposa, o que você tá fazendo aí? A esposa dele, ele conta a história dele, né? A esposa dele, o que tá fazendo? Não, tô olhando aqui os carros passando da Rápido Car. Vou te contar um negócio, mano. E assim, só finalizar aqui, eu achei interessante porque e isso deu ênfase ao que você mencionou, o que você falou, entendeu? Muitas das vezes você pensa naquilo, mas as pessoas que estão ao seu redor não vê daquela forma. Somente você vê. Porque você sentiu aquilo em seu Aquela em seu chama está coração. dentro de você, irmão. Essa chama brotou dentro da gente, entende? Por isso que eu falo assim que e assim, sempre vai ser assim, irmão. Sempre vai ser assim. O cara que tem esse viés, essa visão de querer empreender, ele sempre vai ter que ter esse sentimento. Se você não quer viver isso, não entra para empreender. Porque eu lembro até hoje quando Deus me deu esse sonho, que eu sonhei literalmente, assim, dormi, sonhei com o Saulo Bambino. Eu lembro que a gente não tava com condição para fazer ela. Acho que eu não te contei isso aqui que a gente conversou. Lembrei agora. Aí, a gente foi no JL, eu e a Lu, e tava sem grana, tomando um café, eu e ela. Aí, eu tava perto daquela parte de brinquedos lá das crianças, lá em cima. Cara, e a criança correndo pra todo lado. Correndo pra lá, correndo pra cá. E eu ansioso, aquela ansiedade, aquele negócio. Falei, meu Deus, alguém vai ter essa ideia. Alguém vai começar primeiro que eu. E eu, assim, preocupado com aquilo, sabe? Aí, de repente, irmão, parece que eu não tava mais ali. A Lu tava ali, eu vendo ela falar, mas parece que eu não tava nem ouvindo o que ela tava falando. Deus começou a falar comigo ali. Deus falou bem assim. Lembra de Davi? Quando Davi foi ungido rei? Quando Samuel desceu o óleo na cabeça de Davi, Davi foi ungido rei, Davi ele não foi pro trono no dia seguinte. Teve um processo, teve algumas coisas para ele passar, só que um dia, depois que ele toca a harpa para Saul, se eu não estou equivocado, ou ele mata o gigante, Saul convida Davi para morar no palácio. E Davi vai morar no palácio. Deus começou a falar assim comigo, mano, começou a me ministrar. E Deus falou assim para mim: agora imagina Davi de madrugada, todo mundo dormindo. Davi levanta de noite, começa a andar pelos corredores do palácio e vai andando e chega a dar de frente com a sala do trono. Ele olha para aquele trono e fala assim: o trono é meu. Só não é hora de eu sentar ainda. Deus falou bem isso comigo. Essas crianças é de vocês. Só não é a hora ainda. Descansa o coração. E aquilo trouxe muito bálsamo para mim. E fez eu ainda acreditar mais que Deus estava no negócio da Saulo Bambino. Ah, Hermes, mas você fala de Deus toda hora. Cara, mas se eu não for falar de Deus toda hora, eu vou falar de quê? Perfeito. Né? Essa é a verdade, irmão. Porque se tirar de mim Deus, irmão, não presta para nada. O que tem de melhor em mim é Jesus. O resto é carne, é humanidade. E a humanidade é má. Entendeu? Isso aí. Sei lá, eu até perdi a palavra. Porque, querendo ou não, quando o ser humano ele olha somente para ele, o que acontece? Quando nós olhamos somente para nós entendemos o quanto nós somos fracos. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos o qual próximo de Jesus nós estamos e somos fortalecidos e fortificados. É isso aí. E quanto mais nós pedimos a Deus, Ele fala, calma, não é o momento. Às vezes a gente fica aflito. Calma, não é o momento. Tem que aprender a descansar o coração, cara. E acreditar numa palavra. Tudo se resume a isso, assim. É uma palavra, cara. As pessoas, essa geração tem que entender isso. Essa galera jovem que, se alguém estiver assistindo isso aqui futuramente, entenda isso. Você tem que ter uma palavra para você caminhar. Entendeu? Lembra de Pedro? Quando estavam no barco, Jesus Cristo pegou e apareceu no meio do mar. E todo mundo pensou que era um fantasma. Todo mundo viu a mesma voz, irmão. Os 12 que estavam ali ouviram a mesma voz. Só um identificou.
E Pedro falou assim, é o Senhor mesmo? Então pede para eu ir aí. Jesus falou assim, então vem, Pedro. Olha só, Jesus falou assim, vem, Pedro. Daí Pedro começou a pisar. Então eu sempre falo que Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre uma palavra. Ele começou a andar. Só que no meio do caminho ele começou a olhar para o lado, que é assim a nossa vida. As batalhas vêm e a gente começa a olhar, a gente é humano. Só que quando Pedro cai, começa a afundar, Jesus pega ele. E muita gente fala assim para mim que... muita gente fala assim, Jesus pegou Pedro no colo e voltou pro barco. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que os dois voltaram andando pro barco, irmão. Só que daí imagina só, né, que Pedro entrou dentro do barco. Quando chegam no porto, que eles chegam no porto, todo mundo desce, os discípulos estavam juntos, começaram a contar para as pessoas. Gente, você não sabe o que aconteceu. Pedro andou sobre as águas. Eles tinham uma história para contar. Só que Pedro não tinha uma história, ele tinha um testemunho. Ele falou, eu andei sobre as águas porque eu acreditei na palavra. Então sabe o que a gente precisa acreditar? Numa palavra. Para quê? Pra gente parar de contar a história dos outros e começar a contar a nossa. Quando você acredita numa palavra que Deus liberou sobre a sua vida, você para de contar a história das pessoas e começa a contar a sua experiência que você está vivendo com Deus. É isso que a gente precisa acreditar. É uma palavra. Se você tiver uma palavra, você tem tudo, brother. Acredito muito nisso, entendeu? É 2. A palavra, ela tem poder. Muito. E quanto é a experiência que você conta com ênfase. Porque você viveu aquilo. E o testemunho... O testemunho. Significa no original, faz de novo. Quem tá ouvindo fala assim, poxa, se Deus fez na vida do Patrick, ele pode fazer na minha. Se Deus fez na vida do Emerson, pode fazer na minha. Entendeu? Por isso que a gente tem que testemunhar, irmão. Não tem que ter vergonha da nossa história. Entendeu? As pessoas conhecem a gente, mas não conhecem a nossa história. Entendeu? E esse é o principal... Hoje eu até agradeço, porque aqui as pessoas estão podendo ouvir um pouquinho da minha história. Sabe? Que a gente tá ajudando muita gente, cara. Vou te contar 2 coisas aqui bem rapidinho, de 2 clientes, contei pra você lá, no nosso café. Tem um cliente que ele entrou em contato, uma vez, a mãe dele entrou em contato com a gente, falando assim que ele não cortava o cabelo fazia um bom tempo. Uma criança, acho que tinha, eu não lembro bem, faz um tempo já isso, uns 5 anos, que ele não cortava o cabelo fazia muito tempo. Daí eu perguntei, mas o que aconteceu? Daí ela falou assim, porque o pai dele era barbeiro e o pai dele que cortava o cabelo dele sempre, desde pequenininho. Só que o pai dele morreu. E agora ele não deixa ninguém relar na cabeça dele. Aquilo foi um grande desafio. Aí eu falei, então traz ele aqui. E ela trouxe a criança e a gente começou a conversar, eu e ele. E conversa vai, conversa vem, eu e ele conversando. Daí ele falou pra mim que o pai dele estava no céu. Aí eu falei assim, você quer deixar seu pai feliz? Ele falou que queria. Então vamos cortar o cabelo. Se você cortar o cabelo, seu pai vai ver lá de cima e você vai ficar feliz. Ele sentou no carrinho e cortou o cabelo, amigo. Pra mim isso não tem preço. Isso tem valor. Muita gente tem preço, outras têm valor. Outra experiência que a gente teve foi de uma criança, um árabe. Ele teve um problema quando era pequeno e ele não gostava de cortar cabelo. Sempre usando touca, usando gorro na sua cabeça. E a gente começou a conversar. Daí eu lembro que eu perguntei pra ele assim, qual que é o teu super-herói preferido? Daí ele falou assim, o Homem-Aranha. Aí eu falei, por quê? Porque ele faz coisas que eu não posso. Que tem uma debilidade. Aí eu falei assim pra ele, rapaz, você quer que eu faça uma teia do Homem-Aranha na sua cabeça? Eu nunca tinha feito uma teia de Homem-Aranha, irmão. Eu nunca tinha desenhado uma teia com a maquininha na cabeça de criança nenhuma. Aí ele falou que queria. E eu falei, então vai o seguinte, se você deixar eu fazer essa teia, você tem que prometer pra mim de dedinho que amanhã você vai sem boné, sem touca, sem gorro pra escola, pros meninos ver essa teia do Homem-Aranha e ficar de cara com isso. Aí ele deixou. Aí eu lembro que eu peguei o celular, coloquei no Google, vi Homem-Aranha na cabeça de criança, coloquei.
Eu falei, Deus, a pessoa é a imagem. Eu falei, Deus, o senhor tem que me ajudar. E eu fiz a teia. Pintei o cabelo dele de vermelho, com spray azul, cor do Homem-Aranha, e ele foi embora. Deu uns 15 dias, 20 dias, não lembro bem certinho o tanto. Eles voltaram para refazer a teia. E a mãe disse assim que ele chegou em casa e jogou tudo fora, os toucas e os bonés, os gorros. Então, pra mim, isso aí, cara, não tem. Nem se me pagasse R$1.000, não ia valer aquilo. Porque vai além do que um corte de cabelo. Entendeu? É ajudar um ser humano, ajudar uma pessoa. Né? A se superar, vencer suas barreiras, seus medos, suas debilidades. E eu acho que esse deveria ser o objetivo de todas as pessoas. Poder influenciar outras pessoas através de algo que você tem ali nas mãos. Eu acho interessante, assim como já falamos já de Deus no podcast, você atinge alguém. Assim como você, lá no Salão de Beleza Kids, você influencia as pessoas, é isso, é você poder influenciar as pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que você não consegue conversar com elas, através de um vídeo, você atingir essa pessoa. Isso é uma coisa que falam pra mim e eu preciso começar a aprender isso, sabe, Patrick? Eu tenho muita dificuldade ainda. Eu quase não tenho vídeo eu falando no salão. Na verdade, não é que você tem dificuldade. Não, Sabe o que é? É porque, assim, é algo que você precisa destravar da sua mente eu preciso destravar isso. Eu tô lutando pra isso. Sabe? Eu tô conversando com você de boa aqui, tranquilo, porque não tem uma câmera na minha cara. Eu sei que tá ali. Entendeu? Mas assim, eu preciso isso. Porque Deus deposita algo dentro de nós que precisa ser liberado. É igual um poço. Né? Uma fonte, sabe? Uma fonte de água, uma mina, Uhum. ela tá jorrando água o tempo inteiro, o tempo todo, porque ela tá correndo. Não é verdade? Só que um poço, se for o poço, ele chega até no limite, a água tá aqui. Ele não sobe mais. Quando que vem mais água? Quando você tira um pouco e joga fora. Daí também você tira um balde, vem mais água. Então, assim, Deus deposita em nós essa água. E eu acredito que eu tenho isso. E eu preciso começar a soltar isso para vir mais. Porque a água ajuda. A gente sempre tem uma palavra para ajudar alguém e alguém sempre tem uma palavra para ajudar a gente. A vida é um grande quebra-cabeça. Parece que uma pecinha que falta para mim, você tá com ela. Uma pecinha que falta para você, ele tá com ela. E muitas vezes a gente, por ter medo ou por orgulho, a gente não acha essa peça. Não encontra essa peça que falta. Tem alguém precisando ouvir algo da sua boca. Só é de você. Não é mais ninguém. Cara, ela tá... É para você falar aquilo que vai destravar em alguma área. Entendeu? E a gente precisa disso. Eu preciso começar a me movimentar mais. Minha esposa fala muito isso pra mim. Emerson, pega o celular, começa a falar, começa a fazer alguma coisa, falar, né? Mas tá pra chegar esse tempo, acredito. Amém, uai. Eu acho interessante, sim, Emerson, que muitas das vezes é difícil nós começarmos. Mas a mesma palavra de incentivo eu deixo pra você no início. Quando você começou o Solo Bombino, como é que foi? Foi fácil? Não. Não é fácil até hoje. Então, não é Né? fácil até hoje. E assim é essa vida. Verdade. Você acha que foi fácil pra mim começar a gravar? Eu sou uma pessoa, eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido. Sou, mano, pra falar. Vixe. Agora tô solto aqui, mas é pra falar. Eu sempre fui muito tímido. Daí. A gente tem que vencer a timidez, né? Eu acho isso muito interessante porque eu nunca me imaginei estar na frente das câmeras. Nunca foi meu forte. Mas chega um certo tempo da vida que você tem que utilizar o que você tem. Eu tinha um telefone. Até foi com esse telefone que eu tô até hoje, que eu comecei a gravar. Meu Poco. Comecei a gravar dentro do carro. Gravar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E não dava certo. Mas chegou um momento que não, acho que dessa forma aqui. Aí falei, gravei, deu certo. Agora bora gravar outro vídeo. E vai gravando outro vídeo. Quando você vê, pô, que legal, deu certo. A primeira vez que eu vim no estúdio, para fazer o primeiro vídeo no estúdio, foi um vídeo piloto. Que é o primeiro vídeo só para fazer o teste. As minhas pernas, elas faziam assim, ó. Tremia. Quando eu falava, travava. Hoje é tranquilo para mim, já é mais fácil. Claro, ainda tenho um pouco assim de receio, mas, entendeu?
você se solta, você vai aprender a dar. E eu não consigo ficar diretamente olhando para a câmera a todo momento, para essa câmera aqui, para essa câmera, para outra. Não, não consigo. Mas eu converso com você aqui, olha aqui. Então, assim, muitas das vezes, você está próximo de pessoas que vão poder te auxiliar. Sim, acredito muito nisso. Essa é a realidade. E Deus, quando quer te abençoar, ele sempre usa pessoas, né? sempre vai ser pessoas. Deus sempre usa pessoas. Mas, Emerson, nossa conversa tá boa, mas Tá chegando ao final. chegou ao final, né? E eu queria que você deixasse um incentivo para quem está nos assistindo. Apontasse para essa câmera aqui e falasse o incentivo que você quer deixar para as pessoas que estão nos assistindo aí. É com você. Rapaz, o que eu vou te falar? Acredite nos seus sonhos. Não desista. Persista. Creia. Se conecte com Deus o tempo todo, que não tem como dar errado. Se isole você e Deus em alguns momentos. Vá para algum lugar, fala com Ele, porque Ele é a fonte de todas as coisas. A gente é apenas um canudo aqui, sabia, Patrick? O que eu falo? Como eu falo como canudo? Quando você vai no shopping tomar um milkshake gostoso, tem um canudo. Você tá tomando, está sentindo o gosto do canudo? Você sente do milkshake. A gente não sente o gosto do canudo. Então, assim, a gente nessa terra, a gente é só um canudo. Vai ser para ser bênção na vida de alguém, de alguma maneira, por algum tempo. Pessoas vêm e vão. Aquele canudo, você usou, você vai jogar ele fora. Você não vai usar ele amanhã. Foi bom para aquele tempo. Então, não perca as oportunidades. Se está na sua frente, vá para cima e faz. Que as coisas acontecem. Acredite, os dias maus vêm, mas vêm para ser vencido. E invista em você. Acredite no que Deus falou e se conecte com Ele porque Ele é a fonte. Todas as coisas estão nele. Passam por Ele e terminam nele. Jesus mesmo falou, sem mim, nada podeis fazer. Então, brother, cola nele que não tem erro. Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Mas antes de finalizarmos, eu queria que você mencionasse um pouquinho as crianças que você atende. Você atende autista também? Nossa, a gente não falou sobre isso, hein, mano? Então, é isso que eu queria que você finalizasse. Sim. Falando sobre... Porque aquela questão, hoje em dia existe muitas crianças autistas. E tem a dificuldade muito grande. Porque assim, não tem um salão, até onde eu tenho conhecimento, não existe um salão especializado para as crianças autistas. Porque nós sabemos que o atendimento é diferenciado. Porque tem umas que é sensível ao toque, tem umas que não suportam o barulho. Então, fala um pouquinho para nós sobre essa questão aí. A gente tá com uma demanda grande de crianças autistas ainda no salão, né? E o que acontece com a criança autista? Eu não acredito, assim, num lugar exclusivo para eles, sabe? Porque eles têm que estar incluídos com a galera. A partir do momento que eu criar um lugar só para atender criança autista, eu já tô tirando eles do meio e levando eles para um lugar só. Eu particularmente, meu entendimento, eu não concordo com isso. Uhum. Só que vai muita criança autista lá no salão e a gente tá dentro da nossa realidade, da nossa capacidade, a gente tá tendo muito êxito. Bons resultados com criança autista. Que a criança autista, ela tem que ter uma rotina, né? É acessibilidade de som, outro é de luzes, de toque, sabe? Tudo é muito maior para eles. Tem que ter uma paciência muito maior. Não é sempre no primeiro corte que vai dar certo. Tem que ter uma paciência. A gente sempre fala para os pais, independente se a criança for um autista ou não, tem que ter uma rotina na vida da criança. Tem que ter uma rotatividade na vida da criança. A gente fala assim, pai, as crianças que têm dificuldade, principalmente, né? Medo, traumas ou muita sensibilidade. Pai, traz essa criança pelo menos mais 5, 6 vezes, pelo menos a cada 30 dias, para ir gerando um hábito. Chega antecipado, não chega em cima do horário, chega uns 15 minutos antes, deixa ela conhecer o ambiente, deixa ela curtir aquele momento. Ela vai cortar, vai chorar um pouco, porque criança chora, gente. Criança tem medo. Entendeu? Depois que chorou, fica um pouco com ela, não pega ela e sai correndo embora. Não, deixa ela ficar para acalmar, para ela sair com uma outra visão do ambiente. Tira aquele dia só para cortar o cabelo com ele. Tem uma recompensa.
Depois que você dali, é o dia que você vai chupar um sorvete com o teu filho. Não faz as coisas correndo. Invista no seu filho. Sabe? Mas ele tem que ficar levando direto, mas vai ficar caro. Gente, é um investimento. Filho você não gasta, filho você investe. Gasta com o teu carro. Com a roda do teu carro. Filho você investe. A gente fala assim, a gente está lá preparado para receber as crianças autistas. A gente atende com muito amor, muita dedicação, muita paciência. A Luciane, minha esposa, a Milena. A Luciane, ela é especialista em corte na tesoura. A maioria das crianças autistas cortam com tesoura, que ainda não gosta da maquininha, muita sensibilidade ao toque, ao barulhinho. E as nossas máquinas também, a maioria delas não tem barulho. Só que a Luciane, ela tem tido um resultado maravilhoso com crianças autistas lá no salão. Que top. E para nós finalizarmos aquela experiência... Deixa eu só falar um negócio bem rapidinho, assim. A gente também tem um espaço lá de menina. Solo Bambino não é um salão só para homem, só para macho, para guri, né? Tem um espaço das princesas, que é separado para elas. Dentro do salão é o Spa Princesa. A gente tem lá nosso momento de festa das princesas, que a mãe faz aniversário lá, vai a aniversariante mais 10, 11 amigas lá. É um momento bem legal, porque assim, para marcar a vida delas, porque passa muito rápido, gente. Ser criança passa muito rápido. Eu falar para você uma coisa, pai. O seu filho sempre vai ser seu filho. Você sempre vai ser pai do seu filho, mas criança ele vai ser apenas uma vez. Então leve o seu filho em lugares para criança. Vai chegar o momento dele de ir para uma barbearia, para ir para um salão de adulto, mas deixa ele curtir essa fase, esse ciclo da vida dele, num lugar para ele. A gente sempre fala assim que Solo Bambino, respeitando o ciclo, valorizando fases. Acho que é isso. Maravilha. Muito obrigado mesmo por você ter disponibilizado o seu tempo, vindo aqui contar as histórias, as experiências, um pouquinho a sua vida até chegar aqui, né? Eu que agradeço, Patrick, pela oportunidade de estar aqui com você. Foi muito bom te conhecer. Que Deus continue te abençoando, te levando em lugares que o seu coração ainda nem imaginou. Amém. Acredite, persevere, que não tem como dar errado. Entendeu? Tudo que nasce grande é monstro. Pode parar nos desenhos animados? Você não vê monstro pequeno, só vê grande. Coisas com Deus é pequeno. Começa e vai tendo crescimento. Entendeu? É isso. Maravilha. Emerson, Deus abençoe. Obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Valeu, mano. Sucesso, hein? Obrigado. E muito obrigado também para vocês que nos acompanharam aí. Acompanhe o Emerson lá no Instagram também. Fala, Emerson, qual que é o seu Nosso Instagram? Instagram é @solobambino01, solobambino, solo com 2 L's. Tá lá. Quem quiser dar olhada, curtir, seguir a gente lá para dar uma força, dar uma moral para nós, estamos lá. E bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rapidocar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code. Você vai escanear esse QR Code que está aparecendo aqui com o seu telefone, vai direcionar o Play Store, faz certinho o download, para quando você precisar, você coloca o seu endereço de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, seu carro cheiroso, aqui está aparecendo o QR Code do WhatsApp dele. Vocês podem mandar mensagem para ele, fazer um agendamento também para ele buscar o seu carro em casa também, porque eles trabalham com sistema de leve trás também, diferenciado. E outro detalhe, para você que é motorista de aplicativo, taxista e turismo, ele tem uma parceria top para vocês. Tem um precinho diferencial. Por quê? O motorista de aplicativo taxista e turismo lava por mais vezes. Beleza? Outro detalhe. Se você falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, você vai ter um descontinho também na primeira lavagem. Mas é na primeira, tá? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder Park Foz? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que tem em Las Vegas e Dubai? Aqui no Brasil nós temos também, onde? Aqui em Foz do Iguaçu. Tem um diferencial. Qual que é esse diferencial? Esse eu não vou falar para você. Vai lá no Instagram, procura por eles lá, que você vai ver os vídeos. Mas, acima de tudo, aqui está aparecendo o contato da Fabiana. Entre em contato com ela, compre o seu ingresso para você tirar essa dúvida do atrativo especial que tem lá, beleza? Do diferencial. Também não podemos deixar de lembrar sobre o Movie Cars. O Movie Cars é um museu de carros antigos? Negativo. O Movie Cars
são carros em cenários cinematográficos. Sabe a réplica da McLaren do Ayrton Senna? Lá no Movie Cars tem também. Sabe o carro do Mr. Bean? Lá no Movie Car tem também. Para você que gosta muito de ficção, até do Harry Potter, tem lá também. Então é assim, algo diferente, beleza? Aqui está aparecendo o contato da Fabiana, entre em contato com ela e adquira o seu ingresso, o seu passaporte. Lá também tem o Lumina Park, que é algo diferencial, principalmente as crianças gostam muito. Beleza? Valeu, tamo junto!